Certa vez o profeta Samuel, bem triste, foi à presença do rei Saul tentar fazê-lo perceber o quanto Deus estava decepcionado com ele, a ponto de se arrepender de tê-lo escolhido como rei. O medo que Saul sentia do povo o tornou um líder fraco e inseguro, o que acabou levando à sua rebeldia e desobediência. As palavras de Samuel foram diretas e impactantes, deixando claro o que Deus realmente espera das pessoas, que a obediência vale mais do que qualquer sacrifício, e chegou a dizer que a rebelião é comparável à feitiçaria e que teimar contra Deus é tão grave quanto a idolatria. Quero que você deixe de lado qualquer distração e se concentre no que vou dizer. Tudo o que você precisa para viver plenamente dentro dos planos de Deus está aqui nesse vídeo. Se essa mensagem chegou até você, é porque você faz parte dos poucos escolhidos por Ele. Acredite, isso é um privilégio. Não ignore essa oportunidade. Ela é única. Se você parar para pensar, ninguém acorda desejando a morte. Nem mesmo quem acredita que a única saída para dores insuportáveis seja morrer. No fundo, o desejo original de todo mundo é viver, e viver muito, de preferência para sempre. Mas viver muito nunca vai ser o mesmo que viver eternamente. O homem com mais tempo de vida na Terra, registrado na Bíblia, viveu 969 anos. E se tivéssemos a oportunidade de perguntar sobre seu longo tempo de vida, talvez ouviríamos dele que não foi tão longo assim, e que na verdade sua vida passou como um sopro. Seus 969 anos não foram sua eternidade, foram apenas anos, e se foram. Enquanto estamos saudáveis, temos a falsa sensação de sermos eternos. Pensamentos sobre o que vem depois da morte nem passam pela nossa cabeça, muito menos o fato de que um dia inevitavelmente vamos morrer. Afinal, quando tudo está indo bem, por que se preocupar com algo que parece tão distante? A eternidade sempre foi o maior desejo de todo mortal. Na verdade, esse desejo surgiu no coração do homem ainda no Jardim do Éden, antes mesmo do pecado. Mas ao dar ouvidos às palavras enganosas da serpente, acreditando que havia um atalho para alcançar a eternidade, ele perdeu a oportunidade de conquistá-la do jeito que Deus havia planejado, que seria simplesmente obedecendo a Ele. A desobediência sempre traz consequências devastadoras. Basta olhar o que aconteceu com a mulher de Ló, que ignorou as palavras dos anjos, com o profeta Eli, que preferiu proteger seus filhos, encobrindo seus pecados e prejudicando seu ministério, com Saul, que achou que podia comprar o favor de Deus com sacrifícios, quando tudo o que precisava era obedecer. E com o jovem profeta no tempo de Jeroboão, que escolheu acreditar em um profeta mais velho só porque ele dizia que suas palavras vinham de um anjo, quando na verdade deveria ter seguido o que Deus lhe disse diretamente. A Bíblia está cheia de exemplos assim, e todos servem para nos ensinar. Quando Deus criou o homem, Ele o incumbiu de liderança, colocou todos os seres vivos sob o seu domínio, e para que não vivesse na solidão, lhe deu uma companheira como ajudadora. Tudo poderia ter sido perfeito se ele simplesmente tivesse deixado as coisas como Deus as entregou. Quando alguém começa a aceitar palavras que contradizem tudo o que Deus ensinou como um norte para uma vida perfeita, não coloca em risco apenas sua própria relação com Ele, mas também a de seus descendentes. E há exemplos claros disso na Bíblia. O primeiro exemplo é aquele que deu início a uma raça de pecadores ao decidir dar ouvidos à sua mulher. Nem preciso detalhar as trágicas consequências que a desobediência de Adão trouxe a toda a humanidade. O segundo exemplo, e não menos importante, é Abraão, o pai das nações. Este faço questão de detalhar, pois os acontecimentos catastróficos que envolveram sua posteridade se estendem até os dias de hoje, e só encerrarão quando Jesus voltar. A história de Abraão começa quando ele ainda se chamava Abrão, e ela reflete exatamente a caminhada da Igreja do Senhor. Mais do que uma simples biografia, sua trajetória representa a conexão entre Deus e seu povo enquanto peregrinam na terra. O objetivo dessa narrativa na Bíblia
vai muito além de relatar os acontecimentos da vida de Abraão. É sobre entender o propósito de Deus para cada um de nós que decidimos seguir esse caminho. Perceba o chamado de Deus para Abraão. Ele pediu que deixasse sua terra, seu povo e seus familiares. Abraão precisou sair da zona de conforto, abandonar a segurança do que já conhecia e partir para um lugar desconhecido, confiando apenas em Deus. E é exatamente isso que Ele espera de nós. Não necessariamente de forma literal, mas no sentido de afastarmos de tudo que possa impedir o propósito divino em nossa vida. Segundo o relato bíblico, Abraão se casou com Sara ainda na terra de seus pais, o que significa que ele já sabia que sua esposa era estéril. Aos 75 anos, ele deixou sua terra natal e partiu para Canaã. E assim que pisou naquela terra, Deus apareceu a ele e prometeu que daria aquela terra à sua descendência. Podemos entender que no primeiro momento ele chegou a acreditar que Deus abriria a madre de Sara. Mas 10 anos depois, quando o Senhor reafirmou que multiplicaria sua descendência como as incontáveis estrelas do céu, sua fé já não era mais a mesma. O tempo passou, ele e Sara envelheceram e tudo indicava que a promessa jamais se cumpriria, a ponto de ele pensar que no fim seu herdeiro não seria um filho, mas sim seu mordomo. Aos 85 anos, Abraão talvez ainda tivesse forças, mas o grande desafio era Sara, que embora 10 anos mais nova que ele, já havia passado da idade de ter filhos. Pela lógica humana, não havia mais esperança, mas Deus o encorajou, reafirmando que seu herdeiro vinha dele. A Bíblia não entra nesse detalhe, mas é fácil imaginar Abraão todo animado, contando para Sara que Deus mais uma vez havia confirmado sua promessa. E como uma mulher que já não podia ter filhos, ela pode ter pensado, o único jeito de termos um herdeiro é se Abraão se deitar com uma mulher jovem que ainda pode conceber. Talvez seja isso que Deus quis dizer. Afinal, na minha idade, isso seria impossível. De qualquer forma, a criança seria dele, como Deus disse. Então, Sara convenceu Abraão a tomar sua serva egípcia como esposa, para que ela gerasse um filho. No fundo, isso mostra o quanto tendemos a limitar nossa fé e, por consequência, o poder de Deus. Assim como Adão, Abraão deu ouvidos à sua esposa, e isso trouxe consequências que se estendem até hoje. 2 povos, árabes e israelenses, vivendo um conflito sem fim. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Pode até parecer um clichê, mas é uma realidade. Suas promessas chegam no momento certo, seja de forma imediata, quando há uma emergência e um resgate necessário, seja gradativamente, nos períodos em que Ele quer testar nossa fé, ou até mesmo de forma tardia aos olhos humanos, com o propósito de realizar milagres extraordinários, como nos dias de Abraão. Ao longo dos anos, Deus testou a fé de Abraão. Suas promessas vieram com longos intervalos de espera. Aos 75 anos, Deus lhe mostrou a terra prometida e garantiu que sua descendência a herdaria. Aos 85, fez a promessa de um filho, gerado por ele. Mas achando que podia dar um empurrãozinho no plano divino, Abraão coabitou com sua serva. E isso resultou em longos 15 anos de espera. Até que, quando tudo parecia impossível aos olhos humanos, a promessa de Deus finalmente se cumpriu. Quando Deus visitou Abraão, acompanhado dos 2 anjos que iriam destruir Sodoma e Gomorra, ele deixou claro o tempo exato em que Sara teria seu filho. E para fortalecer a fé de Abraão e apagar o riso incrédulo no rosto de Sara, disse com firmeza: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Que milagre incrível! Sara concebeu aos 90 anos. Quem poderia imaginar? Mesmo sendo tão falhos na fé, temos um Deus misericordioso que pavimenta o nosso caminho e prepara tudo para chegarmos ao final da jornada, cheio de marcas, cicatrizes e experiências, mas firmes no propósito, prontos para receber dele a recompensa por nossos serviços tão valiosos. O segredo está na obediência. Sem ela, podemos atrasar as bênçãos de Deus, como aconteceu com Abraão, ou até mesmo anulá-las, como no caso de Saul. A luta está difícil. Confie, espere, e no tempo de Deus você descansará com a sensação de que valeu a pena obedecer ao Senhor. Que Deus te abençoe.
Esse foi o vídeo de hoje. Não rejeite o chamado do Senhor. Ele está às portas. Quando Ele voltar, não haverá justificativa que possa fazer você convencê-lo a abrir a porta e deixá-lo entrar no seu reino. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Preciso de você para que possamos crescer juntos na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.